Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as competências da nossa redação do Enem. Para você poder fazer uma prova, se alistar para alguma coisa que exige de você esforço e preparo, é muito importante que você saiba como aquilo vai ser avaliado, para que assim você tenha um bom desenvolvimento na sua prova, na situação em que você vai enfrentar. Assim também é com o Enem. No Enem nós temos 5 competências que vão caracterizar cada área da sua redação, para assim te mostrar e mostrar para o seu leitor, que no caso é o corretor da sua redação, que sim, você atingiu os níveis esperados da sua redação. Os níveis que nós temos para cada competência são o 0, que é o desclassificado, o 40, precário, 80, que é o insuficiente, o 120, mediano, o 160, bom e o 200, que é excelente. Então, com esses níveis, você vai conseguir entender como você vai ser avaliado em cada competência da sua redação. A primeira competência ela é intitulada como demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. É nessa competência que você vai mostrar como você escreve. E para isso, aqui a gente tira todas as gírias, todas as palavras que são repetidas, ou o nosso modo de falar, como a gente fala na oralidade, que às vezes a gente transcreve na nossa escrita. Tudo isso deve ser retirado. Aqui não cabe palavras como né, tá, tava, palavras que são mais comprimidas quando a gente escreve ou fala em alguma situação mais informal, como WhatsApp ou algo parecido. Então a gente precisa entender. Essa norma culta da língua portuguesa é você mostrando a questão da ortografia, da semântica das palavras, que envolve tudo aquilo que você vai escrever na sua redação. Então a primeira redação ela é basicamente centrada na gramática do seu texto. A competência 2 diz respeito à estrutura do seu texto. Aqui você precisa entender aquilo que lhe foi pedido e tudo que você trouxer para o texto no processo da sua escrita, na introdução, desenvolvimento, na conclusão. Não sair, não fugir do tema que lhe foi proposto, pois a fuga ao tema ela pode te desclassificar da sua redação. Então, nessa competência, você precisa mostrar que você consegue estruturar o seu texto da forma adequada que lhe é exigida, que é a forma dissertativa, argumentativa, da tipologia textual específica para o Enem. E nesse processo de estrutura, é nessa competência também que você precisa aplicar várias áreas de conhecimento. Não fique só atento, por exemplo, se a sua redação, o tema da sua redação é sobre saúde no Brasil. Você não precisa trazer conceitos apenas da área da saúde, apenas da área da biologia que é relacionada, mas trazer processos históricos, políticos que aconteceram, eventos passados que denotam aquilo que você está falando sobre. Então isso é o que a segunda competência lhe pede. Entender o que lhe foi proposto e aplicar conhecimento de diversas áreas daquilo que você estuda, que também diz respeito à sua visão de mundo. Já nessa terceira competência é onde você vai trazer dados, informações, citações que tenham a ver e que mostrem sentido ao que você está falando. É nessa competência também que você não deixa as palavras só por você mesmo, aquilo que você está escrevendo. Então é aqui que você traz a validação daquilo que você está falando. Ou seja, não são só as minhas palavras, mas o pensador tal, o ativista tal também diz aquilo que eu estou escrevendo, então mostrando que aquilo de fato é real. Então aqui cabe citações, dados estatísticos, podem ser informações acerca de algum jornal, de alguma revista que você leu sobre, que você conhece. Então é muito importante que você esteja atenado durante todo esse tempo de estudo, do processo para o estudo para o Enem, nos jornais, nas revistas, nos sites, busque artigos de diversas áreas do conhecimento, para que o seu repertório sociocultural possa ser ampliado, para no dia da sua prova, nessa competência, você sair muito bem também. Já a quarta competência diz respeito aos mecanismos linguísticos que serão usados durante o seu texto. Para que você faça um texto que seja aprovado e que seja escrito de uma maneira clara e específica, ele precisa estar coeso. E também, nesse processo, para entender a coesão e a coerência do seu texto, você precisa saber quais são as palavras que eu posso iniciar o meu texto. Quais são as palavras para que o desenvolvimento dele seja feito de uma forma específica, seja feito de uma forma com que a pessoa entenda o que eu estou falando. Porque não adianta nada você só jogar assunto, jogar conteúdo e não saber estruturar o seu texto. Muitos estudantes pecam nesse sentido, colocam, às vezes até sabe tudo aquilo que o tema lhe propõe, mas não sabe na hora de passar por papel. Então, você precisa entender isso. O Enem também vai lhe cobrar, também vai exigir do seu texto que os mecanismos linguísticos, a estrutura do seu texto seja feita de uma forma completa.
todo o processo da sua redação, do seu estudo para o Enem, também busque quais são as palavras mais interessantes para se utilizar, quais são alguns sinônimos de palavras, porque às vezes são palavras que você fala o tempo todo na sua oralidade, conversando com um colega, amigo, só que não cabe, né? Aquilo que a gente volta até para a competência 1, que fala da gramática. Então, saber utilizar as palavras no momento adequado e entender. Eu preciso dispor de mecanismos linguísticos que sejam adequados para cada área da minha redação. Já a última competência, que é a competência 5, diz respeito à sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção é aquela que você escreve lá na conclusão do seu texto, apontando uma saída, uma solução para aquilo que foi apresentado durante toda a sua prova. Então, nessa competência, ele vai analisar o que é a sua proposta de intervenção, como ela é feita e também se está respeitando os direitos humanos. Então, por mais que seja um tema super específico, até para você mesmo, pessoalmente falando, nunca coloque algo, uma escrita, uma frase que fira os direitos humanos. Isso é muito interessante porque a gente precisa lembrar o que eu posso falar, quais são as palavras que eu preciso utilizar para que não traga nenhum desrespeito ao direito de ninguém e também não faça com que tudo aquilo que você está escrevendo seja perdido. Uma dica importante para a sua proposta de intervenção é você responder algumas perguntas e pensar na hora de responder para construir a sua proposta de intervenção. Quais são essas perguntas? Primeiro, quem é o agente dessa proposta? Ou seja, quem é que vai fazer a proposta que eu estou apresentando? A pergunta número 2 é: qual é a ação? Ou seja, o que é que vai ser feito nessa proposta? A pergunta número 3 diz respeito ao modo. Como isso vai ser feito? Como isso vai ser executado? Já o ponto 4, que é o efeito, é o que é que vai ser, o que é que vai acontecer a partir dessa proposta sendo aceita e sendo reproduzida na sociedade. Então, o efeito diz respeito a o que é que vai acontecer quando isso for apresentado e quando isso for reproduzido. E já o 5, que é o detalhamento, é quando você exemplifica melhor algum desses pontos que você trouxe, ou seja, o agente, a ação, trazendo um ponto de vista mais específico acerca de alguma dessas questões. Então essa é a proposta de intervenção, apresentar uma saída para aquilo que você está propondo como solução para o tema apresentado. Então, para a competência 5, precisa estar claro exatamente sobre o que você tem dito. Eu posso escrever o que é que eu encontro, o que é que eu penso a respeito dessa solução, mas eu preciso lembrar, eu não posso ferir os direitos humanos, porque é isso que o Enem exige de todo candidato. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, coloque suas dúvidas nos comentários para que a gente possa resolver e responder para vocês. E fique por dentro de todas as coisas que têm acontecido nas nossas redes sociais. Beijo!